Daremos início, então, à entrevista com o professor Dr. Carlos Fabião, da Universidade de Lisboa, a quem, antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de agradecer muito por ter aceito o nosso convite. A entrevista será realizada por mim, Felipe Noé Silva, e também pelo professor Pedro Paulo Funari. Posteriormente, esta conversa será publicada na revista Heródoto, da Universidade Federal de São Paulo, a quem também gostaríamos de agradecer aí pelo apoio, pelo suporte. Passo então a palavra ao professor Pedro Paulo Funari para que possamos iniciar essa conversa com o professor Carlos Fabião. Bom, primeiro saudar a participação do professor Carlos Fabião nesta nossa entrevista, dizer que é uma satisfação muito grande. Me apresentar também, eu sou o professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp, Departamento de História, e nós vamos ter uma oportunidade aqui de trocar algumas ideias e aprender com o professor Fabião sobre diversos temas relativos ao mundo antigo. Então, eu gostaria de começar, professor Fabião, com uma pergunta a respeito da sua trajetória, porque nós somos contemporâneos, né? Nascemos no mesmo ano, 1959, e então o que nos aproxima ainda mais, mas a questão que parece aí interessante, relevante, para a sua trajetória, já de início, é o fato de o professor atuar, digamos, em diversas áreas, né? História, arqueologia, letras. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória, as características, como, assim, já na maturidade, como que olha para trás essa trajetória. Bom, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o honroso convite que me endereçaram e dizer que é um enorme prazer estar a conversar com o meu querido amigo, o professor Pedro Paulo Funari, e com o Filipe Silva também. A minha trajetória é uma trajetória que se iniciou com uma licenciatura em História. Na altura em que eu fiz a minha licenciatura, existia aqui em Portugal somente licenciatura em História, surgiu depois uma licenciatura em História da Arte, paralela, e uma licenciatura em Arqueologia, paralela também, embora exista sempre um tronco comum a estas três licenciaturas nas universidades portuguesas. No meu caso, eu comecei justamente como professor do ensino do que se chama aqui em Portugal o ensino secundário, que é um ensino pré-universitário, e paralelamente fazia os meus estudos, ou continuava os meus estudos, com os professores que tinham sido os meus professores na universidade. Quando a Universidade Nova de Lisboa começou, eu pertenço à primeira graduação de História da Universidade Nova de Lisboa. Depois tive uma oportunidade e entrei para a docência, para o ensino universitário à Universidade Nova de Lisboa, onde lecionava num departamento de História, mas também lecionava no departamento de Antropologia. Essa experiência mista de antropologia foi extremamente importante, foi extremamente interessante, justamente porque estas tarefas de ensino me desafiavam, me obrigavam, no fundo, a continuar a minha própria formação nesses dois domínios, as ciências sociais e a história, com uma atração permanente e constante pela arqueologia. A arqueologia é essa que, gostaria de sublinhar, eu nunca a entendi como outra coisa senão uma forma de fazer história. Não considero que sejam campos distintos ou separados, são exatamente a mesma coisa, a única diferença reside fundamentalmente no corpus de fontes
que o arqueólogo utiliza e o corpus de fontes que frequentemente o historiador utiliza. Abriu a licenciatura em Arqueologia na Universidade de Lisboa, que é outra universidade pública que existe em Lisboa, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova, são duas. Não existia o curso de Arqueologia da Universidade Nova e por isso eu apresentei-me a um concurso de docência na Universidade de Lisboa, concurso, e portanto mudei para a Universidade de Lisboa e a partir daí, a partir de 1990, toda a minha atividade de docência e de investigação tem sido desenvolvida na Universidade de Lisboa. Olha, obrigado pela resposta, professor Fabião. Como o senhor esclareceu, o senhor teve uma trajetória bem interdisciplinar, né? Em específico, na sua atuação como arqueólogo, como estudioso da antiguidade, quais são as vantagens de ter tido uma formação interdisciplinar, professor? Quais são os eventuais benefícios e, eventualmente, limitações que essa formação interdisciplinar tem proporcionado aí ao longo da sua trajetória? Eu diria que as vantagens são evidentes. E devo dizer que, para lá da minha formação, propriamente escolar, digamos assim, durante a formação, licenciatura, depois eu próprio senti a necessidade de caminhar para outros territórios de interdisciplinaridade. Dou apenas alguns exemplos. Estudando o universo da economia romana, eu senti a necessidade de alargar o tipo de estudo que fazíamos, por exemplo, das ânforas. E a partir daí entrei em contacto e em comunicação, em diálogo com equipas que trabalham em pesquisa na área da química, na área da geologia também. Foi um processo importante de aprendizado, na medida em que eu tive que estudar quais eram os métodos de trabalho que esses cientistas utilizam e quais são as limitações e quais são as vantagens. E queria também que eles percebessem aquilo que eu queria saber. Esse foi um primeiro nível. Mas depois, naturalmente, trabalhando com o universo dos metais, cheguei também à conclusão que era importante aprofundarmos o estudo sobre as questões de proveniência e de composição das ligas metálicas. Fui percebendo também uma coisa importante. Os sítios arqueológicos da época romana guardam um conjunto de diversificação, aquilo que o arqueólogo Lewis Binford chamava os ecofactos, para os distinguir dos artefactos, que são, no fundo, todos os vestígios que resultam das interações entre as sociedades humanas e o seu meio ambiente, a exploração de recursos e tudo mais. E eu percebi que esse enorme manancial de informação não era devidamente aproveitado e explorado. Nesse sentido, também aproximámos e desenvolvemos um trabalho de pesquisa com grupos de formação de biólogos, biólogos de formação, fundamentalmente. No entanto, interessantíssimas são as lixeiras que existem nessas vilas. E nós temos, por exemplo, na iconografia dos mosaicos e da pintura, estes personagens, que seriam justamente os membros da elite, caçando a cavalo veados. Ora, nós, e isso é uma cena, enfim, estereotipada, diríamos nós, não é? No entanto, estudando as lixeiras e caracterizando as faunas encontradas nessas lixeiras, vamos encontrar justamente os cervos elafos, os veados, nessas lixeiras. Ou seja, podemos saber que havia prática venatória de animais de grande porte, mas mais interessante é encontrá-las
nas lixeiras. Também encontramos nas lixeiras, a grandes distâncias, às vezes a mais de 300 quilómetros do mar, encontramos nas lixeiras ostras. E, portanto, sabemos, naturalmente, que há uma possibilidade, obviamente, de conservar essas ostras e transportá-las a grande distância. Depois, lendo o livro de culinária romana, sabemos que está lá uma receita justamente para conservar ostras. E, portanto, sabemos que os romanos tinham receitas para conservar as ostras. Mas, obviamente, olhando para as lixeiras, nós encontramos o resultado prático dessa conservação. Uma outra questão, por exemplo, a exploração dos recursos marinhos. Existem uma série de referências mais ou menos dispersas na literatura latina e grega sobre a exploração de recursos marinhos e a produção de condimentos de peixe. O garum, o ale, as designações que aparecem, algumas descrições sobre o que são esses preparados. No entanto, quando nós encontramos as unidades de produção, as fábricas, digamos assim, onde se produziam esses artigos, numa perspectiva arqueozoológica, essa ictiofauna, esses restos de peixe, dão-nos uma ideia clara de qual é a natureza do produto que se está a produzir. Tudo isto faz com que o meu trajeto, digamos assim, de interdisciplinariedade tenha crescido e só desejo mesmo que continue a crescer cada vez mais, porque tem imensas potencialidades. É tudo aquilo que nós podemos retirar sobre o passado, que está muito para além dos nossos próprios conhecimentos, na medida em que eu tenho uma formação apenas em História e Ciências Sociais, não é? Olha, muito interessante tudo que o professor mencionou. Primeiro porque muitas dessas reflexões também encontraram na minha trajetória uma ressonância, essa questão de trabalhar com pessoas de diversas formações e com vestígios tão variados e que exigem, naturalmente, isso que o professor mencionou, quer dizer, essa intensa cooperação com áreas diferentes, não a nossa formação. Com isso, o professor já respondeu, digamos assim, uma boa parte da questão que eu tinha esboçado, que é sobre a arqueologia para o estudo da antiguidade. Porém, porque já exemplificou aí de maneira abundante, a importância, né, dos vestígios materiais. Mas a pergunta, para aprofundar uma questãozinha aí dessa questão da arqueologia para o conhecimento da antiguidade, a questão que eu faria é o seguinte: em que medida o professor acha que essas áreas tradicionais, história antiga, arqueologia romana, história da arte antiga, e aí poderíamos ir para outras, como letras e literatura, latim, grego, literatura latina, literatura grega. Quer dizer, são áreas em que tem a licenciatura, né, o bacharelado, tem a formação, o título. Bom, então isso evidentemente continua, mas a questão que eu ponho é como é que ficam todas as disciplinas ante a esse desafio da evidência arqueológica, porque mesmo nas letras, por exemplo, só para dar um exemplo, né, temos visto casos que nós vemos de, por exemplo, pessoas que estudam Catulo e que vão atrás de documentação arqueológica, como é que eram os livros, né, que ele menciona, quer dizer, como é que era toda a materialidade que está mencionada no livro. Então, eu queria que o professor só complementasse assim, como é que ficam essas outras áreas, as áreas que continuam existindo e continuarão, ante a esse desafio da arqueologia, de ter informações que são da cultura material e que vêm complementar, contradizer ou
ou suplementar o que está no registro, nos outros registros. Uhum. Bom, continua, há em torno desse, e que eu costumo dizer muitas vezes que eu trabalho arqueologia provincial romana, não a arqueologia clássica em termos genéricos, na medida em que essa arqueologia clássica muitas vezes está muito mais vocacionado para os objetos estéticos, para as arquiteturas, para ou no domínio filológico, para o estudo dos. Eu acho que tudo isso, obviamente, toda essa tradição que remonta a Winkelmann e aos estudos da arte antiga, tudo isso tem sentido. Tudo isso tem sentido. Quanto ao domínio mais puramente literário, simples de uma experiência que nós realizámos há pouco tempo, que culminou mesmo numa pequena exposição, um congresso de filólogos, tipicamente de filologia, sobre um poeta latino, o poeta Estácio, e a discussão da sua obra. Ora, nos poemas do Estácio, nós encontramos uma série de referências que conseguimos associar a materialidades que obtemos no registro arqueológico. E aquilo que fizemos foi justamente uma exposição em que os artefactos arqueológicos selecionados eram utilizados como ilustração de apontamentos dos poemas de Estácio. Portanto, esse cruzamento continua naturalmente a existir e tem sido verdadeiramente interessante. Não há, efetivamente, limite nenhum, nem creio que o registro arqueológico e o grande desenvolvimento que a arqueologia do período romano tem tido nos últimos tempos ponha em causa ou conflitue com as abordagens tradicionais. Acho que acrescenta e enriquece. Muito obrigado pela resposta, professor Fabião. Gostaríamos de comentar um pouco agora sobre, que o senhor comentasse, né? Gostaríamos que o senhor comentasse um pouco sobre história da arqueologia, né? O senhor tem um livro sobre história da arqueologia portuguesa, muito interessante, por sinal, todo detalhado ali. Gostaríamos que o senhor comentasse um pouco da importância desse tipo de estudo no mundo atual, sobre a importância de nós refletirmos sobre como cada época olha o passado, interpreta o passado, não apenas recebe, mas faz uso desse passado, né? É possível. É assim, o tema da história da arqueologia é um tema que entrou relativamente cedo na minha vida, digamos assim, na minha vida enquanto pesquisador, mas também enquanto docente. Nasceu logo nos anos 80, ainda nos anos 80, e nasceu sobretudo da leitura de dois livros do professor, o arqueólogo inglês Glyn Daniel, respectivamente o 150 Years of Archaeology, os 150 anos da disciplina arqueológica, e uma antologia de textos acompanhava esse volume. Eu gostei imenso de ler ambos os livros e, naturalmente, a pergunta que se me colocou foi: então, e aqui em Portugal, como é que foi? Qual foi o processo? E como eu gosto de trabalhar em biblioteca, em arquivo, nessas coisas, nesses domínios, parti também para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa da história da arqueologia,
quando eu estou cansado dos temas com que estou a tratar, das cerâmicas, da economia, das alimentações e dessas coisas assim, tiro uns dias para me dedicar à história da arqueologia. E, obviamente, a grande questão é essa. A curiosidade que eu sinto hoje e que me fez caminhar no sentido do estudo da antiguidade e do estudo da antiguidade através dos vestígios arqueológicos e não só, nesta perspectiva multidisciplinar, o que é que moveu as pessoas que me antecederam? O que é que moveu o erudito do século XVI, o erudito do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX? Penso do mundo em que vivo, por minha postura política, etc. Também esses pesquisadores do passado também refletiam naturalmente os seus tempo. Todos nós, no fundo, há um provérbio árabe que diz que todos os homens se parecem mais com o seu tempo do que com os seus pais. E acho que é muito correto. De facto, nós somos sempre um fruto do nosso tempo. E, portanto, é também um fascinante mergulho, por assim dizer, nas diversas épocas e nos diversos contextos, realidades do passado, usos esses que nós tentamos, digamos assim, não o fazer deliberadamente, mas que acabamos sempre por fazer. Por exemplo, quando eu hoje em dia falo dos vestígios arqueológicos e do passado, aqui no contexto de Portugal, sempre que eu falo disso, é para dizer e sublinhar que todas as identidades são, por assim dizer, identidades mestiças, identidades que incorporam realidades de diferentes âmbitos culturais, de diferentes esferas de sensibilidade e que a construção de identidade é hoje em dia não um fator de exclusão, mas um fator de aproximação, de compreensão e de tolerância para com o outro. Essa sua última menção é, digamos assim, muito encorajadora, né, para nós, né? Essa ideia de convivência, de interação, portanto, um olhar não só crítico sobre o passado, mas que tem uma mensagem muito positiva, muito esperançosa sobre o presente. Muito bom. Agora, seguindo na questão da que o professor falou da trajetória da arqueologia em Portugal, dos eruditos, isso eu gostaria de ouvir uma reflexão sua sobre o seguinte: a, a, a sua relação com o estrangeiro, com a cooperação com estudiosos de fora, porque na sua trajetória isto está bem claro, de diversos países, e também como mensagem, né, o que isso significa para os atuais jovens. Quer dizer, se o professor teve essa experiência que vai nos falar agora, qual a importância da cooperação fora das fronteiras? Se coaduna um pouco com o que o professor dizia a respeito das identidades postiças. Bom, a questão é esta. Eu acho que é verdadeiramente extraordinário e aos jovens pesquisadores, por exemplo, aqui existe um programa Erasmus, segundo o qual um estudante universitário de todo o espaço europeu, um ano escolar ou um semestre, uma universidade de um qualquer país da Europa,
e penso que para o meu querido amigo, o professor Pedro Paulo, também, porque, de facto, no nosso tempo, não querendo parecer, não querendo parecer o discurso, o discurso do idoso, no nosso tempo isso era uma coisa completamente, era uma aventura. Qualquer saída, qualquer saída para o exterior era uma aventura, e uma aventura complicada, daí que as minhas aventuras, as minhas primeiras saídas para fora de Portugal tivessem sido para a Espanha, porque era o país que estava mais próximo, era aquilo que estava mais acessível e aquilo, inclusivamente, que, de um ponto de vista financeiro, eu podia suportar. Desde essas saídas comecei a perceber também a enorme vantagem, o enorme enriquecimento decorrente destes contactos, de conhecermos outros mundos, de conhecermos outras realidades, sob todos os pontos de vista. Sob todos os pontos de vista. Eu tive um professor nos anos 70 que dizia uma coisa extraordinária. Era um tempo ainda em que Portugal estava muito fechado, já tinha acabado a ditadura, naturalmente, mas havia muitas limitações, sobretudo de natureza financeiras. E já do que a Espanha, era logo bastante mais caro, não havia os voos low cost, não havia todo o conjunto de que existe hoje em dia. Sair do nosso espaço é extremamente importante, por exemplo, para observar, simplesmente observar realidades novas, experimentar ambientes. Nós trabalhamos desde a Síria à Grã-Bretanha e vai desde o norte da África até praticamente ao Danúbio. Aqui há uns anos eu fui desafiado, convidado para participar numas jornadas de encontro entre universidades portuguesas e universidades de Marrocos, norte da África. E aquilo que eu disse nesse encontro, aquilo que eu comecei por dizer nesse encontro, era que nós, Península Ibérica e o norte da África, Marrocos, tínhamos a mesma herança cultural. Obrigado pela resposta, professor Fabião. Inspirador. Bom, minha última pergunta, professor Fabião, converge com essa internacionalização, por assim dizer, da história antiga, né? Porque, bom, o senhor já esteve no Brasil algumas vezes, né? Eu pude Sim, me sim. beneficiar também dessas visitas. Eu sei que o senhor mantém, além contato com o professor Pedro Paulo Funari na Unicamp, o senhor também tem aí diálogos com outras universidades, com outros Uhum. investigadores, estudantes que atravessam o oceano aí para poder desenvolver estudos contigo. E a minha pergunta vai um pouco no que se refere à história antiga que o senhor viu aqui no Brasil, né? Eu gostaria de saber que o senhor, que aspectos da história antiga produzida no Brasil lhe chamaram a atenção, se essa história antiga feita aqui no Brasil tem alguma peculiaridade que de repente a aproxima ou a diferencia radicalmente da história antiga que o senhor tem acompanhado aí ao longo da sua trajetória. No que diz respeito àquilo que são as linhas de pesquisa no Brasil, aquilo que eu noto tem muito a ver, digamos assim, com matriz anglo-saxónica, que é uma atenção especial, digamos assim, às perspectivas epistemológicas ditas pós-coloniais. Percebe-se que as coisas ganhem, digamos assim, sentido nessa direção. Eu pessoalmente não sou muito adepto das abordagens pós-coloniais no que diz respeito ao Império Romano, por exemplo, na medida em que eu acho que o Império Romano foi fundamentalmente um império inclusivo, na forma como incorporou todo um conjunto de novas entidades e que foi absorvendo e foi dando espaço
ao desenvolvimento dessas novas realidades, não é? Em menos de 2 séculos, em menos de 200 anos, já havia imperadores provinciais, e quando nós olhamos para a lista dos imperadores romanos, desde imperadores da Península Ibérica a imperadores norte-africanos até o imperador sírio, há efetivamente uma grande diversidade que nos faz ver e nos faz pensar que o Império era fundamentalmente um Império inclusivo. Aliás, eu acho que a longevidade que o Império Romano tem a ver justamente com isso, com ser um Império inclusivo. E é extremamente interessante que o universo dos imperialismos contemporâneos. Resposta muito, digamos assim, inspiradora também, porque, novamente, a mensagem dessa incorporação, né? Que eu acho, compartilho com o professor Fabião, de boa parte dessas considerações a respeito dessa inclusividade como característica importante e por contraste ao imperialismo moderno, contemporâneo e também colonialismo moderno, e que, portanto, é muito útil em termos de análise historiográfica também, né? Para que possamos criticar, digamos assim, os usos da antiguidade, do Império Romano, para fins imperialistas modernos, né? Eu sempre menciono um outro exemplo, que não é da minha seara, mas que me parece interessante, que é o Império Otomano, que também teve como uma das suas características que o mantiveram por tanto tempo, justamente esse caráter inclusivo, né? Pessoas da mais alta elite eram pessoas ou judeus ou pessoas vindas de Portugal, da Península Ibérica, judeus, né? E de outros lugares, né? Então, acho que isso é muito interessante, muito, muito bom. Bom, eu queria agradecer muito, professor Fabião, a sua disposição de estar conosco hoje. A sua entrevista foi muito importante, porque muitos de nós que colaboramos com o professor há anos não tínhamos uma visão tão clara da sua trajetória e dos seus pontos de vista sobre alguns aspectos do estudo da antiguidade. Então, acho que vai ser muito útil esta publicação. Agradeço uma vez mais, muito. Eu queria agradecer muito também ao professor Felipe. Então, agradecer muito, professor Fabião. Eu é que agradeço o convite. Foi, como sempre, um prazer convosco e esperemos que a próxima vez seja uma presença física.